Bom, então vamos fazer uma revisão sobre essa segunda parte, né, do que seria o curso de geometria euclidiana, uma primeira parte de um curso de geometria euclidiana, fala sobre triângulos, tá? Na revisão passada nós revisamos um pouco sobre os conceitos de axioma, proposição, teorema, e fizemos os primeiros conceitos básicos da geometria, segmento, semirreta e coisas desse tipo. Então hoje vamos fazer uma revisão sobre triângulos, que é uma parte central na geometria, e todos os detalhes, todas as demonstrações e coisas mais profundas sobre esse assunto você vai encontrar nas aulas, nas videoaulas anexo a essa, tá? O curso de geometria. Bom, então seguindo a lógica que estamos tendo até o momento, né? Então um triângulo, embora você já saiba o que é, né? Tem uma boa noção do que é um triângulo aí, porque nesse momento você já teve um contato com matemática e já estudou possivelmente várias coisas sobre triângulo, inclusive tudo que vamos falar hoje. Mas seguindo o nosso roteiro, então o triângulo é uma figura plana que exige uma definição. E a definição de triângulo deve envolver, então, elementos que desenvolvemos até o presente momento. E, no caso de triângulo, né, os elementos que aparecem vão ser basicamente pontos e segmentos. Então, um triângulo, né, é uma figura plana, tá? Formada por três pontos não colineares. Então, a gente já definiu que três pontos não colineares significa que eles não estão alinhados, tá? Então pega pontos A, B e C no plano não alinhados. Então a figura é formada por esses três pontos e pelos segmentos com extremidade nesses pontos. Então está aqui o segmento AB, aqui o segmento BC, aqui o segmento AC, tá? Deixa eu refazer essa figura. É um triângulo, né? Então a figura é formada por três pontos não colineares e então aqui o ponto A, B, C, tá? Uma vez que eles são não colineares, eles estão não alinhados, então ao ligar o segmento eu formo essa figura que é chamada de triângulo, tá? Os pontos é o que chamamos de vértices, então os pontos, os três pontos são os vértices, logo um triângulo por definição tem três vértices, e os segmentos chamamos de lados. Então, um triângulo tem três vértices e três lados, tá? Também, para justificar o nome, né, triângulo, tá? Um triângulo também tem três ângulos. Então, aqui, por exemplo, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, o triângulo é uma figura plana definida dessa forma. E a gente pode se referir, né, ao triângulo como ABC, ou alguns livros simplesmente indicam o triângulo, faz um triângulozinho assim, ABC, para representar o triângulo, tá? Bom, o triângulo é importante porque por vários motivos. O primeiro é que os quadriláteros que vamos ver daqui a pouco, fazendo uma revisão também sobre quadriláteros, e os polígonos de maneira geral, os convexos, né, simples e convexos, podem ser decompostos em vários triângulos. Então, dado uma figura do tipo um polígono, você pode ir lá e decompor esse polígono, se ele for simples e convexo. Vamos ver a definição disso depois. Você pode decompor em triângulos, tá? A outra questão do triângulo, que já tem aplicações mais práticas, é que um triângulo geralmente é uma figura robusta, né? É uma figura que, se você juntar três, por exemplo, né? Se você juntar quatro pedacinhos de madeirinhas ou varetas, coisas do tipo, né? Ao juntar quatro varetinhas, por exemplo, madeirinhas, provavelmente você terá aqui uma figura onde vai ser disposta de forma que ela se move, tá? Se você colocar, por exemplo, aqui
uma tripa de mico, né? Tripa de mico é aquela borrachinha que às vezes se usa em farmácia, tá? Então você pode pegar 4 varetinhas de churrasco, por exemplo, fazer o seguinte teste. E um pedacinho daquelas borrachinhas que chama tripa de mico e unir esses vértices, esses segmentos, né, essas varetinhas com tripa de mico, com essa borrachinha, tá? Se você fizer isso com um quadrilátero, você vai perceber que ele vai ficar uma figura toda mole, toda molenga, tá? Mas se você fizer isso com um triângulo, você percebe que ele fica uma figura robusta, estável, tá? Não se move os lados. Uma maneira de deixar então esse quadrilátero robusto seria traçar aqui uma diagonal e formar 2 triângulos, tá? Então o triângulo tem essa propriedade de ser uma figura na prática robusta, né? Tá? A pressão aqui entre os vértices é de tal forma que essa figura fica, digamos assim, não se mexe, né? Fica fixa. Bom, um triângulo então pode ser classificado de 2 maneiras, quanto aos ângulos e quanto aos lados. Quanto aos lados, ele pode ter 3 lados congruentes, 3 lados iguais, né? Congruentes, segmentos de mesma medida, né? Então pode ter os 3 lados congruentes, pode ter 2 lados congruentes, pode ter os 3 lados não congruentes entre si, tá? Então, 3 lados congruentes é o equilátero, 2 lados congruentes o isósceles, e se não tem nenhum lado congruente com o outro, ele chama escaleno. Então, essas são nomenclaturas relativas ao lado dos triângulos. Relativa aos ângulos, se ele possui um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se ele possui um ângulo obtuso é um ângulo entre 180 e 90, tá? Então, é um triângulo obtusângulo. E se ele possui os 3 ângulos agudos, é um triângulo chama de acutângulo, tá? Então, se possui um ângulo de 90 graus, triângulo retângulo, tá? Bom, então essas são as nomenclaturas de triângulo, e o importante conceito para se obter os resultados sobre triângulos é o de congruência de triângulos. Então, 2 triângulos, né, a definição de congruência: 2 triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre seus vértices, de modo que ângulos correspondentes e lados correspondentes sejam congruentes. Então, primeiro, o que é uma correspondência bionívoca, né? Correspondência bionívoca é uma correspondência 1 a 1. Então, significa quando 2 conjuntos estão em correspondência bionívoca, significa que eles têm o mesmo número de elementos e um elemento de cada conjunto está relacionado com o outro e somente essa relação existe. Então, falar que um triângulo, né, ABC está aqui, o triângulo ABC e o triângulo EFG, né, são congruentes, significa que eu consigo estabelecer uma correspondência bionívoca entre os vértices. Então, por exemplo, o ângulo A pode corresponder ao ângulo E, o ângulo B pode corresponder ao ângulo F, o ângulo C pode corresponder o vértice A pode corresponder ao vértice E, o B pode corresponder ao vértice F, o vértice C pode corresponder ao vértice G. Essa é uma possível configuração, poderia ser outra bijeção, né? Então, outra correspondência, mas desde que ele é congruente quando é possível estabelecer essa correspondência, de maneira que os ângulos correspondentes, então, por exemplo, o ângulo C aqui corresponde ao ângulo G. Então, eles deveriam ser congruentes, ter a mesma medida. O ângulo a mesma medida que o ângulo E, e o ângulo B a mesma medida que o ângulo F, tá? Perceba que eu fiz um tiquezinho aqui para relacionar a congruência desses dois, 2 para esse aqui e 3 para esse aqui, tá? E devido a essa bijeção, nós temos que o lado AC é congruente ao lado EG, o lado BC é congruente ao lado FG e o lado AB é congruente ao lado EFG, tá? Então, congruência de triângulos significa que eles são, entre aspas, iguais. Ou seja, um é a cópia do outro. Não posso falar igual, né? A gente usa a palavra congruência aqui, né? E utiliza às vezes esse símbolo aqui, tá? Para representar congruente.
Alguns livros permitem a confusão, né? Permite utilizar o símbolo igual para congruente. Na maioria dos casos não causa confusão, né? Você usa o mesmo símbolo, mas o contexto deixa claro o que é igual ou o que é congruente, tá? A diferença é que matemática, quando fala igual, né? Quando você fala, por exemplo, que x é igual a 5, significa que o x é 5. O x deve assumir o valor 5, né? E congruente, eles não são a mesma coisa, eles são coisas distintas. O triângulo ABC é um triângulo. O triângulo EFG é outro triângulo, tá? Eles não são o mesmo, eles não são iguais. O que eles têm são lados correspondentes e ângulos correspondentes, de forma que esses lados correspondentes têm a mesma medida e os ângulos têm a mesma medida. Então, a gente costuma falar congruente, tá? Embora alguns livros mais modernos apresentem sem problema nenhum, por exemplo, ABC igual a EFG. E tá claro, nós estamos falando de triângulos, né? E tá claro que esse igual aqui não significa que eles são a mesma figura, e sim que eles são congruentes, né? Que possuem uma bijeção entre os vértices, de maneira que lados e ângulos correspondentes são congruentes, tá? Uma coisa importante em matemática é que muitas vezes a gente tem que ter a postura de não deixar a notação confundir, né? Não carregar o problema de notação. Então, às vezes escrever igual aqui acaba tendo uma questão mais didática, né? Do que ficar utilizando congruente a notação, tá? Mas é questão de gosto. O importante é que a congruência de triângulos permite comparar triângulos de forma a poder concluir que, por exemplo, figuras distintas têm a mesma medida, têm os mesmos ângulos, tá? É possível provar teoremas, resultados, e daqui para frente vários deles são obtidos através de congruência de triângulos, ok? Então, de maneira informal, dois triângulos são congruentes se você pode colocar um em cima do outro e eles são iguais, entre aspas, tá? Devido a toda essa discussão que a gente fez. Bom, dentro também da discussão que a gente fez na aula passada, o que nós temos aqui são os casos de congruência. Então, a princípio, falar que dois triângulos são congruentes, eu teria que verificar, primeiro, né, falar que dois triângulos são congruentes, eu teria que mostrar a exibir a bijeção entre os vértices. Que vértices, de que forma um triângulo encaixa em cima do outro, né? Que vértice eu encaixo no outro? Eu coloco esse aqui em cima desse, esse aqui em cima desse ou o contrário, tá? Então, primeiro precisa entender, ficar claro qual que é a correspondência, a bijeção entre os vértices. Além disso, eu tenho que mostrar 6 congruências, a princípio, para concluir que um triângulo é congruente. Eu tenho que verificar que os 3 ângulos do primeiro é congruente ao do segundo. Depois teria que verificar que os 3 lados são congruentes aos correspondentes no segundo. Então, a priori, provar que dois triângulos são congruentes, garantir que dois triângulos são congruentes, é preciso que se verificar 6 congruências, tá? De sorte, nós temos os casos de congruência que diminuem essa verificação. Então, o primeiro caso de congruência, que é de fato um axioma, né, que a gente aceita esse caso e depois, a partir desse, a gente conclui os outros, né? O primeiro caso é que se um triângulo tiver, é o caso lado, ângulo, lado, tá? Então, esse primeiro caso de congruência, que é o caso lado, ângulo, lado, é um axioma. A gente aceita esse fato, tá? Que se dois triângulos tiver... Aqui é importante observar também que essa composição, né, é interessante, né? Lado, ângulo, lado. Então tem que ter um lado correspondente ao outro, congruente, o outro lado correspondente e o ângulo. O A aqui está no meio dos dois L's, né? Então o ângulo tem que ser o ângulo que está entre os dois lados, tá? Então seria lado, ângulo, lado, e o ângulo é o que está entre os dois lados, tá? Se isso daqui acontece, se dois triângulos têm essa composição, essas propriedades de que dois lados
são congruentes e o ângulo entre esses dois lados também são congruentes, então os triângulos são congruentes. Ou seja, eu posso concluir a partir disso que os outros ângulos também são congruentes. E que o terceiro lado também é congruente. Ok? E a partir desse primeiro axioma, né, esse primeiro caso, a gente conclui os outros. Por exemplo, ângulo, lado, ângulo, tá? E lado, lado, lado. Então, ângulo, lado, ângulo é o segundo caso de congruência. E o terceiro, lado, lado, lado. Então, se tivermos ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são congruentes. Se tivermos lados, os três lados correspondentes congruentes, assim, então eles também são congruentes, tá? Esses dois casos, o segundo e o terceiro caso de congruência, é teorema e é consequência do primeiro caso, tá? Que é um axioma. Bom, então, congruência, nós podemos basicamente fazer uma cópia do outro triângulo, tá? Nós vimos nas discussões anteriores, nas aulas anteriores, que é possível transportar ângulo. Então, a partir de um triângulo, o axioma de transporte de ângulo permite que eu construa uma cópia desse triângulo aonde eu quiser, aonde for conveniente para mim. Eu posso construir um outro triângulo congruente a esse. E esse argumento de construir um triângulo congruente a um triângulo dado é muito útil para provar os resultados sobre os teoremas que aparecem por aí, tá? Nas videoaulas você vai encontrar bastante coisas desse tipo, onde se constrói um triângulo, inclusive para provar o segundo e o terceiro caso de congruência a gente faz isso, né? Constrói triângulos congruentes a um triângulo dado, faz essa construção, tá bom? Bom, observação é que se um triângulo tiver três ângulos congruentes, não significa que eles são semelhantes, que eles são congruentes. Eles, tá? A semelhança nós vamos estudar depois. Vou falar um pouquinho sobre ela depois. Mas é bem possível, então o que eu quero que vocês tenham em mente é isso aqui, ó. Que é bem possível termos dois triângulos com os mesmos ângulos. Os mesmos ângulos significa com ângulos correspondentes congruentes. E esses triângulos não são congruentes. Tenho aqui um pequenininho, os lados desse pequenininho não é congruente a esse maior, mas os ângulos são congruentes. É bem possível essa situação acontecer, tá? Então, ângulo, ângulo, ângulo não é congruência, tá? Não é caso de congruência. Bom, algumas coisas interessantes sobre triângulos é que existem alguns elementos notáveis, né? Então, por exemplo, a mediana, né, é um segmento com um vértice com extremidade num vértice de um triângulo e o outro vértice no ponto médio. Então, essa daqui seria a mediana relativa a esse vértice e a esse lado, tá? Então, eu posso, como um triângulo tem três vértices e três lados, eu posso calcular três medianas, traçar três medianas de um triângulo. Então, é o segmento que divide aqui o lado do triângulo no ponto médio, tá? E o encontro dessas medianas é o que chamamos de baricentro. Um pontinho aqui que é o encontro dessas medianas é o baricentro, tá? E nós vimos também, né, a noção de bissetriz, uma semirreta que divide o ângulo ao meio, divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, podemos também considerar o segmento, que é a bissetriz, né? O segmento cuja semirreta que contém esse segmento divide o ângulo aqui, né? É a bissetriz desse ângulo. Então, um triângulo tem três ângulos, podemos traçar então três bissetriz. E o encontro dessas bissetriz é o que chamamos de incentro, tá? Temos também a altura. A altura de um triângulo é um segmento que tem extremidade num vértice e ele é perpendicular à base. Então, esse aqui que é perpendicular à base. Então, como temos três vértices, podemos ter três alturas, tá? O encontro das alturas de um triângulo é o que chamamos de ortocentro, tá? Então, o encontro das alturas é o que chamamos de
ortocentro, ok? E temos também a mediatriz de um segmento, né? O lado do triângulo é um segmento. A mediatriz é a reta que passa perpendicular a esse segmento, cortando o segmento no ponto médio. Então aqui podemos também considerar a mediatriz, tá, de um triângulo. O encontro das mediatrizes é o circuncentro. E a princípio, né? A princípio, a mediana, a bissetriz e a altura pode ser diferente, tá, gente? Não tem por que elas serem a mesma coisa. Vou tentar fazer aqui um desenho, né? Então, se eu tivesse um triângulo assim, ó, né? Nessa configuração, tá? Então, a altura é o segmento, a altura relativa a esse vértice e a esse lado, né? A base, então a altura seria esse segmento aqui, que forma um ângulo de 90 graus aqui com a base, tá? Perpendicular. A mediana teria vértice aqui também, uma extremidade aqui, e a outra extremidade no ponto médio do segmento. Então, aqui poderia ser o ponto médio do segmento, que divide aqui, então, a base em dois segmentos congruentes, tá? E, por fim, a mediatriz seria a reta que corta aqui o ponto médio e necessariamente ela pode não ter uma extremidade e passar pelo vértice. Então, nessa figura aqui, né, então a mediana, mediatriz e altura não são a mesma coisa, são diferentes, tá? Quando que elas são a mesma coisa? Tá aqui o teorema. Quando o triângulo for isósceles, tá? Quando os lados forem congruentes, então a mediatriz relativa à base, né, tá, é bissetriz e também altura, tá? E aí, nesse caso também a mediatriz, por passar pelo ponto médio, também coincidirá com a mediana. E aqui ainda teria mais o desenho da bissetriz, né, que divide o ângulo ao meio, que a princípio também não teria por que ela ser igual aos outros, né? Teria também aqui a bissetriz, que seria a reta que divide, a semi-reta que divide o ângulo. Esse ângulo aqui ao meio, né? Tá? Então não tem por que esses elementos, esses segmentos notáveis aí, né, serem o mesmo. Eles vão ser o mesmo, né? E todos coincidirão quando o triângulo for, por exemplo, equilátero, né? Aí elas vão coincidirem porque se um triângulo equilátero é isósceles, né, com qualquer lado pode ser uma base, tá? Então, a princípio são coisas distintas, mas se o triângulo for isósceles, elas coincidem. Cada uma tem uma propriedade diferente, né? Bom, agora a gente começa a falar digamos assim, de assunto de gente grande, né? Matemática de gente grande. O ângulo externo e o axioma das paralelas, né? O ângulo externo, o teorema do ângulo externo, né? Ele é uma propriedade importantíssima de triângulo, tá? Que depois vai ter a sua realização, digamos assim, precisa com o axioma das paralelas. Então vamos ver isso. Então, feito um triângulo, então dado um triângulo qualquer, gente, o ângulo externo, basta que você prolongue um lado do triângulo. Então, dado aqui um triângulo qualquer, tá? Pega um lado do triângulo, prolonga ele. Por exemplo, por esse lado. O ângulo que se forma aqui é o que se chama de ângulo externo, tá? O ângulo que é formado devido ao prolongamento do lado de um triângulo é o que a gente chama de ângulo externo ao triângulo. Então, como você pode prolongar os diversos lados aqui, né? Um triângulo terá vários ângulos externos, tá? E esse ângulo aqui dentro é o que a gente chama de ângulo interno adjacente, né? Então, os ângulos de dentro do triângulo é o interno e os ângulos externos é o que obtém prolongando um dos lados do triângulo, tá?
A princípio, até o momento, com o que temos até o momento, o que dá para garantir é o teorema do ângulo externo, garante que o ângulo externo mede mais do que qualquer dos ângulos internos a ele não adjacente. Então, o que está dizendo é que o ângulo externo é maior do que esses outros ângulos internos a ele não adjacente. Então, se eu chamar aqui esse o ângulo externo de alfa, esse aqui de ABC, eu posso concluir então que alfa é maior do que o ângulo A e que beta e que alfa é maior que o ângulo B, tá? A princípio, já depois com o axioma das paralelas a gente consegue um gostinho a mais aí nesse triângulo, tá? No teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo está provado, né, na videoaula, como se obtém ele, como se prova, tá? Você pode olhar lá se tiver curiosidade depois, revisar certinho como é que obtém esse resultado que eu acabei de enunciar, né? E os corolários é que todo triângulo possui pelo menos dois ângulos agudos internos. Então, ou seja, né, nós fizemos aquele desenho do ângulo obtusângulo, né? Aquele triângulo obtusângulo, né, que tem um ângulo obtuso, tá? Assim, né? E aqui era um ângulo obtuso, né, um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Um triângulo só pode possuir um ângulo dessa forma. Esses dois necessariamente têm que ser menor do que 90 graus. Então, um triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos. Agudo significa um ângulo é agudo, então só para lembrar, né, o ângulo alfa é agudo quando ele é estritamente menor do que 90 graus. Tá? Então, uma consequência disso é que um triângulo não pode ter dois ângulos retos. Um triângulo não pode ter dois ângulos de 90 graus, tá? Devido a esse corolário aqui. Ok? Então, o triângulo só pode possuir um ângulo de 90 graus ou obtuso, né? Então, ele tem que ter pelo menos dois ângulos agudos. Duas retas que não se intersectam são ditas paralelas, definição, né? Então, considerando duas retas, se elas não se intersectam, elas são paralelas, tá? E se duas retas M e N são perpendiculares a uma terceira, então elas são perpendiculares entre si. Elas são paralelas, desculpe, né? Olha só que interessante. Se duas retas, então pega a reta M, suponha que ela é perpendicular a T. É esse desenho aqui, né? Pega a reta N, suponha que ela é perpendicular à reta T. Então a M e N são paralelas. Olha como a lógica matemática, né? A lógica junto com a matemática nos dá fatos assim surpreendentes, né? O primeiro fato surpreendente é que duas retas são paralelas quando elas não se intersectam. Ora, mas a noção de reta é um conceito primitivo, a gente assume, né? A familiaridade, mas nesse assumir a familiaridade, a gente assume que uma reta é algo que se estende infinitamente para os dois lados, nas duas direções. Ao desenhar aqui uma reta na folha de papel, eu preciso terminar aqui, já que a folha é finita, né? Eu preciso terminar, não tem como eu desenhar essa reta infinitamente. Eu posso imaginar ela se estendendo infinitamente para as duas direções. Como que eu vou garantir, então, que essas duas retas não se tocam lá na frente, num pedaço desse papel que eu não estou vendo, que eu não estou conseguindo desenhar? Então, essa é uma questão interessante sobre retas, né? Tá? Olha só esse daqui como é simples e como é bonito obter esse corolário, né? Ó, duas retas são perpendiculares a uma terceira, então eu posso concluir que M e N nunca vão se tocar, nem lá na frente onde eu não estou vendo aqui no desenho. Sabe por quê? Aí entra a lógica. O que eu faço logicamente? Eu quero garantir isso. Então eu vou provar por absurdo. Suponha que isso não acontece. Suponha que elas se intersectam. Suponha então que há um ponto aqui de interseção entre essa reta MN. Ok?
Ora, mas esse ângulo aqui dentro também é 90, né? Porque eles são suplementares aqui, né? Se essas duas retas se intersectam em um ponto, obtemos aqui dentro um triângulo com dois ângulos retos. Isso não pode acontecer, é absurdo. Porque acabamos de ver que um triângulo tem que possuir pelo menos dois ângulos internos agudos. Então veja bem o tipo de argumento que a gente utiliza, né? Conseguimos garantir então que duas retas não podem se tocar nem aonde a gente não está vendo. Porque se caso ela se tocasse, a gente fabrica um triângulo com dois ângulos retos. Isso não pode acontecer. Então, a geometria não é só uma teoria que estuda figuras e bonitinhos e faz desenhinhos. Não, tem uma lógica, tem algo mais sutil, algo mais profundo por trás quando a gente desenvolve os argumentos, tá? Bom, aqui tem mais três proposições. Dado por uma reta e um ponto fora passar uma única perpendicular à reta dada. A gente já tinha visto algo parecido, né? Já tínhamos mostrado que dado uma reta e um ponto na reta, passa uma perpendicular aqui e é única. A gente argumentou como provar a unicidade. Essa está dizendo que dado uma reta e um ponto fora, passa uma reta perpendicular a essa reta dada. E é única, tá? E como é que prova que é única as coisas em matemática, né? Você quer provar que essa reta é única. Aqui. E o que a gente faz a provar que ela é única? Suponha que tem duas. Suponha que tem outra aqui. Se tivesse outra, você teria aqui uma outra reta formando um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui. Aí você já viu o que aconteceu aqui, né? Um triângulo com dois ângulos retos, né? Absurdo. Logo só pode ter uma reta cortando ali, tá? Esse teorema também é bem útil às vezes, né, para tirar algumas propriedades, para provar alguns exercícios, que em um triângulo o maior lado é oposto ao maior ângulo, né? Então, se dois triângulos não são congruentes, os seus lados opostos não são congruentes e o maior lado é oposto ao maior ângulo, tá? Outra propriedade interessante também é a desigualdade triangular, né? Sempre que você tem três pontos, a desigualdade triangular, a princípio, é assim. Se você tem três pontos não colineares, ao ligar os pontos, tá? Deixa eu melhorar o desenho, né? Então, se você tem três pontos não colineares, dá para formar um triângulo, tá? O que afirma é que a soma de dois comprimentos é sempre maior do que o terceiro, tá? Então, a soma dos comprimentos de um lado é maior do que o comprimento do terceiro lado. Por maior que, mesmo que você faça assim um triângulo bem pequenininho assim, bem achatadinho, tá? A soma desse lado com esse aqui é sempre maior do que o terceiro. E você já imagina quando que é igual, né? Vai ser igual quando esse ponto, na verdade, estiver aqui em cima. E aí, de fato, eles estão alinhados. Então, a igualdade só vale se os pontos estão alinhados. Então, essa é uma desigualdade bem útil, a desigualdade triangular, tá? Então, vamos para o principal resultado do curso de geometria, né? Dessa primeira parte, desse primeiro curso, né? Sobre geometria plana. É mais ou menos assim, gente. Ó, quando na aula passada eu discuti um pouco sobre geometria, sobre os axiomas, sobre as questões que a gente é, já conhece, fatos que a gente conhece sobre geometria e coisas do tipo, né? O que acontece é que um matemático, filósofo matemático, tal de Euclides, né? O que ele fez? Ele inventou a geometria? Não. O que ele tentou fazer há 300 anos antes de Cristo foi algo bem ambicioso. Ele tentou unir os resultados que existia até o momento, que ele conhecia, que o pessoal estava estudando, e formar um livro sobre geometria, fazer um tratado sobre geometria, mas isso de forma que as coisas se encaixam.
Ou seja, ele fez ciência, foi talvez o primeiro, a primeira tentativa de se fazer ciências na história do homem, tá? Então ele tentou fazer ciência, juntar os fatos e tentar explicar que as coisas têm explicação, uma vem da outra, tá? E no entanto, esse fato, que é o axioma das paralelas, dado uma reta e um ponto fora dela, passa uma única reta paralela a essa reta dada, tá? Recebeu o nome de o quinto postulado de Euclides, tá? Então acabou sendo chamado o quinto postulado de Euclides. Postulado é a mesma coisa que axioma, tá? E o que tem de interessante nessa afirmação tão simples que parece óbvia, e de fato é óbvia, né? Dado uma reta e um ponto fora dela, né? Passa uma única reta paralela à reta dada, é que de fato a existência dessa reta paralela já pode ser obtida dos casos anteriores. Nós acabamos de ver, né? Por exemplo, se essas duas for perpendicular a uma terceira, então elas são paralelas, né? A existência dessa reta até então não é a questão é a unicidade. Esse postulado, esse axioma garante a unicidade dessa reta. E demorou muito tempo, somente depois do século 20 e 21, com os lógicos reformulando a teoria de Euclides, dos elementos, né? Percebeu-se que chegou à conclusão de que esse resultado tem que ser um axioma. Não dá para provar essa unicidade dessa reta com os resultados que temos até o momento. Então, além disso, o, o que acontece é que o axioma das paralelas, esse postulado, assumir o fato de que dando uma reta e um ponto fora dela passa uma única reta paralela a essa reta dada, caracteriza a geometria plana, a geometria euclidiana. Ou seja, uma consequência disso que nós vamos acabar de ver é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se você pegar duas retas e passar uma transversal, e essas duas retas vão ser paralelas se somente seus ângulos correspondentes ou alternos internos são congruentes. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas isso é equivalente. Nós conseguimos fazer uma equivalência ao axioma do quinto postulado de Euclides, no sentido de que ele caracteriza essa geometria. Então, ao assumir o postulado de Euclides, imediatamente a gente consegue concluir que a soma dos ângulos internos é 180 graus. E que também um resultado, e todas as consequências disso, como por exemplo, um resultado sobre o teorema do ângulo externo, que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos a ele não adjacente, e diversos outros resultados de geometria que nós utilizamos hoje, é consequência desse axioma. No sentido de que se a gente não assumir esse axioma, esses resultados não valem. Não dá para provar esses resultados, não dá para garantir. Então, quando se reformulou a geometria logicamente, entendeu que o quinto postulado de Euclides era um axioma, né, um postulado, deveríamos assumir, mas também ele caracteriza a geometria, no sentido de que sem esse axioma a gente não consegue desenvolver a geometria essa geometria euclidiana plana que a gente estuda. E de fato aí o adjetivo euclidiano acaba sendo acrescentado, né, nos textos mais modernos de geometria para a geometria plana. Por quê? Porque existe outras geometrias que não assumem esse axioma das paralelas, tá? Por exemplo, existem geometrias esféricas, geometria hiperbólicas e geometrias chamadas as geometrias não euclidianas, né? E utilidades para isso existem inúmeras, tá? Uma delas, por exemplo, é quando se resolve calcular a distância no espaço, tá? Inclusive a teoria da relatividade de Einstein usa alguns fatos sobre geometrias não euclidianas, mas basicamente o que se sabe é que uma massa causa uma deformação no espaço. Então, no espaço, se você quer calcular a distância de um ponto a outro, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B.
Aqui no plano, a distância entre A e B, a gente simplesmente vem e traça o segmento AB, tá? Agora, como fazer isso no espaço? A distância entre dois planetas, se você tem um terceiro planeta aqui que causa uma curvatura nesse espaço. Então, a distância aqui necessariamente vai acabar sendo afetada pela presença desse corpo. Então, não é mais a distância entre dois pontos, não é mais um segmento de reta, ok? E então, é preciso que se tenha outras geometrias e, de fato, existe bastante o conceito. A que mais se aproxima da geometria que a gente estuda, a geometria plana, é a geometria esférica, né? O que é a geometria esférica? De maneira bem grosseira, a geometria esférica resume-se a trocar o plano pela esfera. Então olha só que loucura, né? Imagina que, e faz todo sentido, né? Já que a Terra é uma uma esfera achatada nas pontas, né? Tá? Pelo menos eu espero que vocês acreditem nisso, né? Que a Terra ou tem o formato de uma circunferência de uma esfera com as pontas achatadas, né? Então, dado um ponto na Terra e o outro ponto aqui, tá aqui o Brasil e tá aqui, por exemplo, a Austrália, né? A distância entre esses dois pontos, esses dois países, não é traçar o segmento aqui, tá? E sim seria fazer uma coisa curva, tá? Então, a geometria esférica, basicamente, de maneira bem grosseira, resume-se a considerar o plano como sendo a esfera, tá? E dá para imaginar, por exemplo, que seria um triângulo aqui, né? Para formar um triângulo aqui, né? E as retas seriam esses círculos máximos aqui, né? Podemos formar, por exemplo, um triângulo aqui, né? Tá? Aí precisaria definir o conceito certinho, né? De segmento, de triângulo, tá? Mas, por exemplo, nessa geometria aqui esférica, não vale o axioma das paralelas, tá? É uma geometria onde, dado uma reta e um ponto fora dela, pode existir mais do que uma reta passando pelo paralela à reta dada, tá? Aí precisaria estudar para entender isso. Por exemplo, a soma dos ângulos desse triângulo aqui não é 180 graus. É diferente de 180 graus. No caso da geometria esférica, tá? Então isso é só uma curiosidade. Então existem outras geometrias onde não vale o axioma das paralelas, onde não é aceito o axioma das paralelas. E aí são as geometrias não euclidianas e tem diversas utilidades. A que mais se aproxima da plana é, sem dúvida nenhuma, a geometria esférica, tá? Bom, o axioma das paralelas é onde divide a geometria, né? Onde as coisas começam a diferenciar das demais, onde as coisas realmente começam a ficar característica da geometria. A primeira é que então ao traçar duas retas, já discutimos um pouco isso, né? Ao traçar duas retas, como garantir que elas são paralelas? Se traçarmos uma transversal, se esse ângulo aqui for congruente a esses dois ângulos correspondentes forem congruentes, então essas duas retas são paralelas, tá? E vale a recíproca, essas duas retas são paralelas, esses dois ângulos também são congruentes, tá? Consequência, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a geometria euclidiana onde vale o axioma das paralelas é a geometria onde a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Alfa, beta mais gama igual a 180 graus. Já acabei de discutir com vocês que existem geometrias onde a soma dos ângulos internos de um triângulo é diferente de 180 graus, tá? E mais profundo dá para mostrar que se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então deve valer o axioma das paralelas. E nós estamos falando então de geometria euclidiana plana, tá? Outras consequências, todos os detalhes disso você vai encontrar nas aulas aí, só estamos fazendo aqui uma revisão, falando sobre fatos elementares aqui, né? A consequência é que a soma das medidas dos ângulos agudos de um triângulo é 90 graus. Então, dado um triângulo, retângulo, né? Claro, né?
Então, dado um triângulo retângulo, a soma dos outros dois ângulos necessariamente deve ser 90 graus, né? Não 30. Esse é o mais famoso, né? Então aqui alfa, aqui beta. Então alfa mais beta deve ser 90 num triângulo retângulo, né? O mais famoso é quando o alfa é 30 e o beta é 60, né? Tá? Bom, cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. O triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados iguais. Consequentemente, agora podemos concluir que os três ângulos também são congruentes. Esse é o que eu falei do ângulo externo, né? A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. De fato, esse a gente aparece bastante nos exercícios, né? Vestibular, coisa do tipo, né? Então, dado um triângulo, o ângulo externo aqui, alfa, ele é de fato igual à medida, né? A soma dos dois ângulos internos a ele não adjacente, tá? Bom, então para finalizar essa parte sobre triângulos, tá? Tem uma questão bem interessante. Tem um filme que está passando recente, né? Já não é tão recente assim, mas o filme do Homem-Formiga. Não sei se vocês já chegaram a assistir, mas tem uma coisa interessante nesse filme. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu pensei, né? O filme, de maneira bem grosseira, né? É um filme de um super-herói que ele faz alguma coisa e ele fica pequenininho. Ele é grandão, né? Ele tá lá grandão e aí ele faz alguma coisa lá e ele fica pequenininho. Fica bem pequenininho, tá? E por incrível que pareça, salva o mundo pequenininho. Primeira vez que ele se transforma, a primeira coisa que eu me perguntei é por que, e ele tem lá os amigos que salvam o mundo junto com ele, que atuam junto com ele. A primeira pergunta que me veio à cabeça é por que, que os amigos e os outros pessoal ainda reconhecem ele? Ele ficou pequenininho e ainda assim o pessoal reconheceu que era ele numa versão menor, né? Bom, a resposta, sem dúvida, deve ser provavelmente porque teve uma proporcionalidade entre ele pequenininho e ele grande. Manteve uma proporção entre as medidas, os seus ângulos, a sua área, o seu volume, de forma que ele não se deformou nesse processo de ficar pequenininho, de se reduzir. Ele não se deformou. Então houve uma proporcionalidade entre o Homem-Formiga, o homem e o Homem-Formiga, ok? Bom, a essência disso talvez seja a semelhança de triângulos, que diferente de congruência, a semelhança agora existe uma abjeção entre os vértices, de maneira que os ângulos se preservam. Os ângulos são congruentes, mas os lados agora são proporcionais. Existe uma constante de proporcionalidade, tá? Que mantém esse triângulo que era grande, você reduz ele, mas de maneira que você não o deforma. Ele ainda fica uma figura semelhante na primeira, no sentido de que é possível estabelecer uma correspondência entre os vértices, de maneira que os ângulos correspondentes são congruentes e lados correspondentes são proporcionais. Tá? Bom, não vou entrar. Existem os casos de semelhança. Você pode encontrar nas videoaulas, existem vários exercícios. Uma consequência, por exemplo, né, dessas questões é o Teorema de Pitágoras, né, tá? A notação para semelhança que se usa é esse símbolozinho aqui, né, esse tiozinho aqui para semelhança. Semelhança, assim como congruência, é uma relação de equivalência. E para finalizar, então, já que eu acabei falando o nome, né, do Teorema de Pitágoras, então vou finalizar lembrando o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras é o tipo de teorema que bem geométrico, né? É mais fácil desenhar do que falar, né? A soma dos comprimentos do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos comprimentos dos catetos, né? Ou seja, é mais difícil falar do que
desenhar, né? Ou seja, então dado um triângulo reto, é um teorema para ângulo, para triângulo retângulo, né? Então dado um triângulo retângulo, possui um ângulo reto. O maior lado, o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, é o que chamamos de hipotenusa. Vou colocar aqui se ele tem medida A. E os outros dois lados é o que chamamos de cateto. O teorema de Pitágoras afirma que se o triângulo é retângulo, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E aqui os números A, B, C indicam a medida dos lados, o comprimento dos lados. Então esse é o teorema de Pitágoras, muito útil, tá? O importante, uma consequência, provar o teorema de Pitágoras utiliza a noção de semelhança de triângulos. O que é importante ressaltar também é que vale a recíproca do teorema de Pitágoras. Ou seja, né, tem até histórias que diz que antigamente, lá na Grécia, né, para se fazer um ângulo reto, o que se fazia era o seguinte: se pegava uma corda, marcava-se, né, através de nó, né, um pedaço com o comprimento 3, um outro com 3 nozinhos, né, espaçados na mesma medida, um outro pedaço com comprimento 4, nessa mesma corda se marcava, e depois um outro pedaço com comprimento 5. E esticava-se a corda aqui de maneira que esses pontos aqui formassem vértices de um triângulo e esse daqui unia com esse. Ou seja, né, unia assim, né, 3, 4, 5, deixando a corda bem esticadinha. Tá? Então aqui teríamos 3, 4, 5. E se concluía que a partir disso, esse ângulo aqui é reto. É um ângulo reto. Perceba que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então isso daqui é a recíproca do teorema de Pitágoras. Tá? Se num triângulo os lados são tais que vale essa relação, então o triângulo é retângulo. Tá? E a hipotenusa é o lado que mede A, né? Essa agora é uma consequência da congruência de triângulos. Então, na prática, né, lá para os gregos, a recíproca tinha tanta utilidade quanto o próprio teorema, né? Tá bom? Bom, então eu vou ficando por aqui nessa revisão. Assistam às aulas sobre isso, se aprofundem, tem um monte de livro, tem um monte de conteúdo. Quem gosta de geometria é sem dúvida nenhuma um assunto incrível para se estudar.